A cada planeta, estrela ou até mesmo galáxia descoberto, nada é mais intrigante do que a existência de buracos negros, esses objetos bizarros que instigam a nossa imaginação há mais de 100 anos. Tudo bem se você não os compreender exatamente. Na verdade, nenhum de nós entende exatamente o que eles são. Os próprios cientistas ainda debatem muito sobre esse assunto. Mas talvez o mais importante para a ciência de hoje não sejam os buracos negros em si, mas sim os efeitos da existência deles para o universo, e isso qualquer um de nós podemos observar. Mas para entender e interpretar bem essas observações, é preciso recorrer a duas das teorias mais fundamentais da física moderna e conhecer sua história, ou melhor, a história da ciência sendo feita desde as primeiras teorias até a confirmação da existência deles. Em 1905, o físico alemão Albert Einstein publicou um artigo que trouxe uma ideia revolucionária, mas ao mesmo tempo bem simples. Primeiro, as leis da física são as mesmas independente do ponto de referência em que você estiver. Segundo, a velocidade da luz é a mesma para todo observador. Isso significa que tanto o espaço quanto o tempo não podem ser constantes, ou seja, quanto mais rápido você viaja, mais lenta será a passagem do tempo para você do que para uma pessoa parada. Outra curiosidade esquisita é que as distâncias também ficam menores à medida que você acelera. Isso significa que, a partir de 1905, o espaço e o tempo não podiam ser mais vistos como coisas separadas. Eles precisam funcionar como se fossem uma coisa só. Havia alguns problemas na relatividade restrita que só vieram a ser resolvidos 10 anos depois, com a relatividade geral. Einstein aplica a relatividade restrita para o universo inteiro, o que resolve os problemas anteriores, e ainda explica a gravidade de maneira nunca imaginada antes. A gravidade não é mais uma força de atração, mas uma distorção no espaço-tempo. E isso é fundamental para entendermos os buracos negros. Uma das equações da relatividade geral explica que todo esse conceito é a equação de campo de Einstein. Só que ela é tão complexa que nem o próprio físico pensasse que um dia ela seria resolvida. Mas felizmente não demorou muito, até que Karl Schwarzschild encontrasse uma solução. Peço até perdão caso eu tenha errado a pronúncia do nome. Essa solução implicava em mais uma bizarrice. Se você colocar massa o suficiente dentro de um único ponto no espaço, a velocidade de escape gravitacional na superfície desse corpo seria igual à velocidade da luz. Para resolver essa equação, toda a massa do corpo, talvez uma estrela, era confinada em um certo volume que ficou conhecido como raio de Schwarzschild. O raio de Schwarzschild pode ter um nome intimidador, mas é basicamente uma proporção entre a massa do corpo e o tamanho mínimo que esse objeto pode ter. O raio de Schwarzschild do Sol, por exemplo, é de aproximadamente 3 km e o da Terra é cerca de 9 mm. Mas o que acontece se a massa for compactada em um espaço ainda menor? Bem, a gravidade desse objeto seria tão grande que para escapar dela seria necessário ultrapassar a velocidade da luz. Esse suposto objeto ultracompacto tem um nome: singularidade. Esse é um dos conceitos mais estranhos de se lidar, porque parece contraintuitivo pensar no espaço como algo, em vez de pensar nele como nada. Mas além de ser algo, ele é uma espécie de malha que pode ser distorcida. Quando vemos uma lente gravitacional, fenômeno no qual a luz é distorcida pela gravidade de uma galáxia distante, por exemplo, não estamos vendo a luz sendo distorcida, ou seja, curvada, mas sim seguindo o fluxo do espaço-tempo. Ou seja, é o espaço que foi distorcido pela galáxia. A luz só tenta encontrar o caminho mais fácil e percorrer essa distorção. O mesmo acontece com toda a matéria do universo. Ela não atrai outras matérias, mas criam distorções no espaço e os corpos ao redor seguem o fluxo dessa distorção, o que resulta nas órbitas. Quanto mais massivo for o objeto, maior será a distorção causada por ele no espaço. E quanto maior for essa distorção, mais objetos cada vez mais distantes ficarão presos na órbita dessa coisa massiva. Mas vamos voltar ao conceito da singularidade. Estamos falando de uma grande massa compactada em um pequeno ponto que possui o raio de Schwarzschild.
Os cientistas costumam dizer que a singularidade é um ponto de densidade infinita, mas isso é estranho, porque não existe nada infinito na física. Mesmo assim, o resultado disso é um horizonte de eventos, que é uma área ao redor do objeto do qual nada, nem mesmo a luz, consegue escapar. Eis aí então nosso famoso buraco negro. Tudo ainda não passava de cálculos, levando os cientistas a concluírem essas coisas estranhas. Nem mesmo Einstein achava que os buracos negros realmente existiam no universo real, embora os cálculos indicassem que sim. Foi só mais tarde, em 1965, que um cientista chamado Penrose provou que singularidade e buracos negros poderiam ser formadas a partir do colapso gravitacional de imensas estrelas no universo, no fim de suas vidas. Hoje, os astrônomos sabem que este é o final de muitas estrelas massivas. E só para esclarecer uma coisa, esse termo buracos negros não quer dizer que literalmente são algum tipo de buraco ou ralo sugando tudo no universo, mas simplesmente porque não se sabe o que exatamente eles são, mas praticamente como se fossem estrelas negras. Os pesquisadores descobriram que há muitos buracos negros no universo. Provavelmente no centro de cada uma das galáxias há um buraco negro supermassivo que tem alguns bilhões de massas solares. Isso significa que se o Sol se transformasse em um buraco negro agora, o que é impossível de acontecer porque ele não tem massa suficiente para isso, ele não conseguiria sugar muita coisa. A Terra não seria sugada, nem Vênus ou Mercúrio, porque a massa seria a mesma atual da nossa estrela. Então os efeitos gravitacionais também seriam os mesmos de hoje. Mas devemos dar graças a Deus, porque o único planeta de que se sabe ter vida inteligente orbita uma estrela que nunca se tornará um buraco negro. Quando uma estrela muito massiva chega ao fim de seu ciclo de fusão nuclear, ou seja, quando acaba o combustível em seu interior, a força eletromagnética não é o suficiente para impedir o colapso da matéria em um ponto cada vez menor. Às vezes, surge uma estrela de nêutrons, que já é um objeto muito denso, e em outros casos um buraco negro. Esses buracos negros, gerados a partir de um colapso de uma estrela, são chamados de buracos negros estelares, porque existem outras formas de um buraco negro poder crescer ou nascer. Por exemplo, os supermassivos não podem ter vindo de uma estrela que colapsou, até porque não existem estrelas com bilhões de massas solares, e também não houve tempo suficiente no universo para que um buraco negro estelar crescesse a ponto de se tornar um supermassivo. Até aqui entendemos que a velocidade de escape de um buraco negro é superior à velocidade da luz. Mas por quê? A Terra tem mais força gravitacional que a Lua, e o Sol tem mais força gravitacional que a Terra, porque quanto mais massivo for o corpo, maior será a força gravitacional. Consequentemente, maior velocidade teríamos que atingir para escapar desse corpo. Por exemplo, a velocidade de escape na superfície da Terra é de aproximadamente 40.270 km por hora. Foguetes só conseguem sair do planeta porque conseguem ir mais rápido que isso. No caso dos buracos negros, é a mesma coisa, só que a velocidade de escape é tão alta que nem mesmo a luz consegue escapar. A velocidade da luz no vácuo é de aproximadamente 300.000 km por segundo, mas isso não é o suficiente para escapar do buraco negro. Daí vem o nome buracos negros. Só podemos observar os objetos quando a luz, em contato com esse objeto, é refletida e chega aos nossos olhos. Se ela cair no buraco negro e nunca mais voltar, ela não pode chegar até nossos olhos para nos trazer informações sobre ele. Vamos entender alguns componentes dos buracos negros. Primeiro, singularidade, ou mais precisamente, o centro do buraco negro. Um ponto onde a densidade e a gravidade se tornam infinitas. Como o infinito na física não existe e não pode ser exatamente calculado, nenhuma lei da física é válida para a singularidade. Horizonte de eventos é a fronteira teórica em torno da singularidade a partir da qual a velocidade de escape é maior que a velocidade da luz. Disco de acreção. Ele não faz exatamente parte do buraco negro, mas às vezes está lá, e é uma das únicas coisas que podemos ver de fato.
Trata-se de um anel formado por gases superaquecidos e plasma que fica orbitando em torno do horizonte de eventos. Alguma parte será consumida, enquanto outras serão lançadas fora. Jatos relativísticos. Essa é a parte da matéria no disco de acreção que é arremessada de forma de jatos em velocidade próximas à da luz. Ainda não se sabe exatamente como isso acontece, mas cada vez há mais evidências de que o motivo esteja relacionado aos campos magnéticos de buraco negro. Os jatos podem ser sutis ou ter brilho mais intenso que toda uma galáxia. Esses são os famosos quasares. Anel de fótons. Fica bem mais próximo do horizonte de eventos, e qualquer fóton que se mova nessa órbita vai ficar preso nela, mas sem o risco de cair no horizonte de eventos. Um buraco negro que gira em seu próprio eixo terá 2 anéis de fótons, sendo que o anel que estiver mais próximo do horizonte de eventos se move na mesma direção que a rotação do buraco negro, enquanto o anel de fótons mais externo se move no sentido oposto. Quanto maior a velocidade angular da rotação de um buraco negro, maior será a distância entre as duas esferas. Os buracos negros trazem uma consequência para o tempo. Já que o tempo e espaço são a mesma coisa, se o espaço é distorcido, o tempo também sofrerá consequências. Se você fosse uma pessoa indestrutível, o que não existe, e tivesse o terrível privilégio de cair em um buraco negro, e um observador assistisse à cena, as coisas seriam muito estranhas, porque o campo gravitacional intenso faria o tempo passar mais devagar nas proximidades de horizonte de eventos. Porque quanto mais perto você chega, mais devagar veremos o tempo passar para você. Ainda há muitas dúvidas sobre o que acontece exatamente com a matéria quando ela se aproxima de um buraco negro, mas a ideia mais aceita é a da espaguetificação, no qual é esticado como um espaguete. Nosso próprio planeta está sujeito às forças das marés, e vemos isso quando o nível das águas é alterado por causa da gravidade da Lua. Mas se no lugar da Lua estivesse um buraco negro supermassivo, o lado da Terra virado para ele seria sugado primeiro, antes de qualquer coisa acontecer do lado oposto do planeta. Isso faria com que o planeta fosse dilacerado e sua massa seria esticada até se parecer um fio de espaguete. Se 2 buracos negros se aproximarem demais um do outro, é possível que eles sofram uma colisão cataclísmica, gerando ondas gravitacionais capazes de viajar por todo o universo e finalmente se fundirem em um único buraco negro como a soma das 2 massas. E por mais incrível que pareçam, os buracos negros não são eternos, eles evaporam. Isso ocorre por causa de algo chamado radiação Hawking. Recebeu esse nome porque foi Stephen Hawking que descobriu esse fenômeno. Ele mostrou que partículas virtuais poderiam surgir perto de um buraco negro e fazer com que essa radiação seja emitida. Mas demoraria bilhões de anos para que um buraco negro desaparecesse por completo por evaporação. Isso só aconteceria se ele não tivesse nada para se alimentar. Os buracos negros supermassivos que se alimentam de algumas massas solares por dia teriam que esperar o fim de toda a matéria do universo e ainda assim continuariam lá, pairando em uma imensidão da mais absoluta escuridão. Apesar de já conhecermos bastante sobre buracos negros, muitas perguntas continuam sem respostas. Por exemplo, se não existisse singularidade, o que há dentro dos buracos negros? Será que eles são de fato buracos e podem levar para algum outro lugar no universo? Há cientistas que afirmam que talvez sim, mas ainda há muito que se explorar sobre esse assunto. De toda forma, se vocês tiverem gostado do vídeo, peço aqui a vocês humildemente que deixem o seu like, que também se inscrevam nesse canal para ajudar esse canal a poder crescer e que ativem o sininho para vocês serem lembrados dos vídeos que eu postar. Quero agradecer a todos, tenham uma boa noite e aqui foi mais um vídeo do canal Mente Interativa. Até a próxima.